vou aqui acrescentar, é isto. Tem que sincronizar outra vez. E o que é que falta aqui mais? Então, o que é que eu quero fazer aqui? Vou já buscar a imagem do vírus que eu já fui apanhar aqui um sítio. Acho que tenho isto aqui. Imagens. Ok, esta imagem. Vou meter esta imagem aqui na pasta de Resources. Estão a ver onde é que eu vou colocar a imagem? Aqui em Resources. O que é que aconteceu a isto? Parou aqui neste sítio, Escape. Ok, outra vez. Arrastar para aqui. Vírus PNG. Ok. Aqui nas resources, dentro da subpasta Source Main, é que se deve meter fecheiros de outros recursos que nós queremos usar no nosso programa em Kotlin. Aqui tem este fecheiro, o próprio IntelliJ sabe abrir uma imagem destas. Portanto, o que é que eu tenho nesta imagem? Tenho aqui esta imagem do vírus, este quadriculado assim no fundo quer dizer que esta imagem é transparente nesta zona. Quer dizer que se apresentarmos esta imagem numa zona qualquer do nosso Canvas livre, do nosso Canvas, esta zona por trás da imagem fica com o que estava lá já desenhado. Ok? Se não usarem imagens com transparências, não? Quando nós colocamos uma imagem na zona do Canvas, depois aparece um bloco também com uma cor à volta, correspondente ao retângulo onde vamos colocar a imagem. Ok, vamos brincar com esta imagem no nosso programa de hoje. Sim? Peço desculpa. Pode só enviar essa imagem para o chat do Zoom? Sim. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Independentemente da extensão do fecheiro de imagem, no chat não dá. Eu vou meter a imagem no Slack da turma, está bem? Ok. Professor, isso pode ser ponto .png, como pode ser ponto .jpeg, que ele não se queixa. Sim, pode ser uma imagem com uma qualquer extensão dessas. Mas para ter transparência tem que ser um PNG. Ok? Os outros formatos não suportam transparência. Ok, eu vou meter esta imagem então lá no Slack da turma. Vamos ali aqui para o Slack da turma e vou para aqui copiar também a imagem, está bem? Para vocês poderem usar. Já lá coloquei. Ok, então o que é que nós vamos fazer com esta imagem? Vamos então aqui fazer um programa no Canvas Lib, usando o Canvas Lib, aqui, new Kotlin file, vou chamar vírus, ok? E é aqui que vamos fazer o nosso programa. Vamos fazer aqui a nossa função main, que vai chamar o onStart. E no onStart cria um canvas, val CV, que vai ser o nosso canvas com primeiro é Alt Enter para fazer o import. Isso. Vou já mudar isto aqui para asterisco e fica já o import tudo quanto é do Canvas livre. Portanto, carregando aqui Ctrl+P, isto diz-me quais são os parâmetros. Primeiro é a largura, vou meter 600 por 600. Depois a gente vai corrigir isto. E fundo preto. Black, ok. E o que é que vamos fazer mais aqui? Só para experimentar o que é isto de apresentar no Canvas uma imagem. Bom, logo a seguir posso já chamar aqui
a função que sabe desenhar ou sabe apresentar uma imagem no Canvas, que é esta função Draw Image do Canvas. O que é que eu tenho que passar como parâmetros para apresentar uma imagem no Canvas? Tenho que passar... olha, o Paulo já cá está. Já arrancaste com tudo, Paulo. O que é que eu tenho? Mas atrasei-me. Desculpem lá. O que é que é preciso passar como parâmetros para apresentar uma imagem? Bom, também vendo aqui, é preciso passar o nome do ficheiro que tem a imagem que eu quero apresentar. E neste caso é vírus, ok. Se for uma imagem com extensão PNG, que é o caso, eu posso meter só o nome do ficheiro sem extensão, que o Draw Image já admite que, se não indicar uma extensão, deve ser um PNG. Caso contrário, tenho que dizer aqui ponto e a extensão e também serve. Ok? Mas para o professor PNG, era escusado por ali a extensão. Mas isto, de facto, é o nome do ficheiro que tem a imagem, que temos que passar aqui. A seguir, o que é preciso passar mais? A coordenada X do canto superior esquerdo, onde eu quero apresentar a imagem. Ora, eu quero apresentar isto lá mais ou menos para o meio do Canvas, portanto, vou meter... Isto não vai ficar bem no meio, porque estou a dizer que 300 vai ficar o canto superior esquerdo da imagem, depois a imagem prolonga-se para baixo e para a direita, não é? Portanto, se eu meter aqui 300 e 300, isto não fica bem centrado, já vamos depois centrar melhor isto. E o que é que falta mais? Falta eu dizer agora qual é a largura e a altura do retângulo onde eu quero que esta imagem fique colocada. Ora, a imagem tem uma dimensão natural. Se eu não passar nem a altura nem a largura, ele vai colocar no Canvas a imagem na dimensão natural do ficheiro da imagem. Agora estão a ver, a dimensão natural é isto tudo, portanto, é grande. Portanto, então o que é que acontece se eu mandar apresentar esta imagem toda lá no Canvas? Vamos experimentar. Portanto, se eu mandar executar isto já faz qualquer coisa, não é? Abre um Canvas e desenha logo lá esta imagem no Canvas. Então vamos executar isto. Aí está, olhem, estão a ver? 300 e 300 deve ser mais ou menos aqui, não é? E a imagem foi desenhada aqui, mas usando o meio do Canvas como o canto superior esquerdo, onde vamos apresentar a imagem. E, portanto, a imagem progride para baixo e para a direita, na dimensão natural, olha, quer dizer que nem sequer cabe, ficou cortada neste sítio. Mas é isso que acontece quando mandamos desenhar a imagem na sua dimensão natural, depende da dimensão da imagem. Agora, eu posso forçar aqui, dizer não, mas contrai a imagem ou expande a imagem de maneira a que caiba nas coordenadas que eu vou dizer aqui. Por exemplo, se eu disser aqui que é 64 de largura, 64 pixels de largura e 64 de altura, então já vai desenhar a imagem num quadrado de 64 por 64, contraindo a imagem até caber nesse espaço. Ok? Portanto, se eu mandar executar outra vez a aplicação, pronto, já aparece num quadrado de 64 por 64 aqui o nosso vírus. Agora, não está centrado, não é? Eu quero desenhar assim, mas queria mesmo centrado no Canvas. Então o que é que eu vou fazer? Não pus o on finish, esta janela não fecha. Vou ter que fazer aqui stop e vou já meter também aqui a dizer que quando houver uma tentativa de fechar a janela, não tenho mais nada para fazer, a não ser permitir fechar a janela, não é preciso meter aqui código. Ok, mas agora eu quero apresentar a imagem de facto centrada no Canvas. Ajudem-me. Então o que é que eu faço aqui em vez de pôr 300? Participem lá, vá. Se quer centrar a imagem no Canvas, o que é que eu ponho aqui? Eu acho que esses 300 menos metade da imagem. Metade da largura, não é? Exato, e depois Ok. na altura também. Vamos admitir que, então a gente quer apresentar sempre a imagem num determinado quadrado com uma dimensão. Vou já aqui declarar
uma constante para isto, constval, vírus size, e o side é a largura e a altura do quadrado, não é? Portanto, um lado do quadrado onde vamos apresentar o vírus é 64. E daqui para a frente eu vou usar esta constante, e se quiser alterar, depois mudo isto aqui, e vou meter isto aqui, pronto. E aqui dizem vocês que devo meter, olha, para isto ficar dependente do facto da altura ou da largura do canvas, então que expressão é que eu devo meter aqui que fique mais interessante, que depende de facto das dimensões do canvas? Eu declarava uma cv.width cv.width menos virus side a dividir por 2. Então, e não é o width também a dividir por 2, menos isso? Sim. Menos o vírus size a dividir por 2. Sim, de facto, eu posso meter width menos vírus size e depois tudo a dividir por 2. É a mesma coisa, não é? Primeiro faço a subtração, tenho que pôr em parênteses para dar mais prioridade àquela subtração. E aqui seria o cv.8 menos vírus side também a dividir por 2, isto tudo. Pronto, se formos verificar, provavelmente isto já sai o vírus ali centrado no canvas. Vamos lá. Sim, tem bom aspecto. O vírus está centrado no canvas. Ok, então qual é o próximo desafio? O próximo desafio é eu quero pôr o vírus a mexer de acordo com o teclado, ou seja, quero fazer um jogo em que eu quero que o vírus ande de quadrícula em quadrícula, imaginando que está aqui uma quadrícula, um quadriculado em todo o canvas, que qual é que vai ser a dimensão da quadrícula? Se calhar é 64, não é? Portanto, eu quero e se calhar o melhor é fazermos já isto. Vamos apresentar visualmente esse quadriculado. Eu quero que fiquem agora aqui umas linhas brancas a fazer a divisão em grelha do nosso espaço da janela em quadrículas de 64 por 64. Ok? Vamos lá desenhar essa grelha. Então, o que é preciso para desenhar essa grelha? Bom, e agora aqui vem mais. Quantas linhas verticais é que a gente vai precisar desenhar para tentar desenhar essa grelha? Quantas linhas verticais é que isto vai ter? umas 9. Umas 9. Que quantas é que estão a fazer? Se vai ter a largura de 64 cada quadrícula e se o canvas que temos é de 600, não chega a 10. Ou seja, a primeira linha vertical vai aparecer na coordenada x 64, não é? Sim. A segunda linha vertical vai aparecer em 128. 128 e por aí afora, não é? Até chegar ou ultrapassarmos, se ultrapassarmos os 600, acabou, não é? Certo? Ou seja, não dá para pôr aqui um intervalo que especifique esses valores. Os valores da coordenada x das linhas verticais. É um intervalo que eu tenho que escrever como? Em Kotlin. Vá lá. 0 até 600. Não, o 0 não preciso de pôr, não é? Portanto, o primeiro valor já é vírus side, que é o 64. Ou seja, lá o que for, 64 ou 32, o que for necessário. Ponto, E agora, ponto. dois pontos. cv.width Ok. step 64. Ou vírus side. cv.width step vírus side, exatamente. E isto já dá um intervalo com todos os valores de x onde eu quero desenhar linhas verticais, não é? Bom, mas então o que é que eu quero fazer para cada valor deste intervalo? Este é o intervalo. E agora aqui é que vem a novidade. Os intervalos
eu posso aplicar aquelas funções que nós vimos na aula passada que se podem aplicar às listas de valores, eu também posso aplicar aos intervalos. De facto, um intervalo é uma lista que eu posso imaginar que é uma lista cujos valores estão pré-definidos já e têm uma sequência de progressão, não é? Neste caso, começa em 64 e anda de 64 em 64. É um intervalo e isto, de facto, em Kotlin é um intervalo, não é uma lista. Aliás, vou já aqui abrir também um Scratch e vamos fazer aqui umas experiências. Um new de um Scratch file. Em Kotlin. E vamos aqui fazer umas experiências. Por exemplo, se eu meter aqui um intervalo de 1 a 10, só assim, se eu meter isto num valor, val r, que é este range, igual a isto. E agora fizer println disto, o que é que isto dá? Olha, o println de um intervalo, de facto, apresenta o intervalo desta forma, que é o toString de um intervalo dá isto. Portanto, já disse isso várias vezes, mas fazer este println ou fazer r.toString é a mesma coisa. O que faz o println quando eu passo um intervalo como parâmetro chama a função de conversão toString e depois apresenta a string que resulta daí. Se eu meter aqui este intervalo assim, é 1 até 10, step 2, isto, olha, aqui até ficou, foi apresentado de uma forma mais inteligente, não é? Afinal, de 1 até 10, step 2, não vale a pena dizer que o intervalo é de 1 até 10, vai de 1 até 9, não é? Porque o 10 já não fica dentro do intervalo de facto. Certo? Mas se eu metesse uma lista com os valores daquele intervalo, será que consigo fazer uma lista com os valores daquele intervalo? Val L igual a r.toList. Isto o que é que faz? A função de conversão toList aplicada a um intervalo converte um intervalo numa lista de elementos. Neste caso é uma lista de que tipo? Fica o L. É uma lista de inteiros, já está aqui até apresentado pelo REPL, não é? E portanto, se eu agora fizer println desta lista, deste L, o que aparece é isto. Sim, então os valores que ficam na lista é 1, 3, 5, 7 e 9. Ok? E existe, de facto, uma forma muito fácil de eu converter um intervalo numa lista dos valores que realmente estão no intervalo. E nesse caso é que vão ser desdobrados os elementos para ficarem cada elemento da lista logo preenchido. Então, e se eu fizesse assim? Era uma vez um intervalo de 1 até 10, como eu tinha aqui, e step 2, podia ser o R. Pá. Mas, só para escrever aqui, não estou a perceber porque é que ele está a meter o step. Pus aqui só um ponto. E aqui vou fazer ponto, ponto filter, e t maior que 4. Ops, devia estar entre chavetas, porque isto é uma função que eu vou passar como parâmetro ao filter, não é? E t maior que 4. O que é que eu estou a fazer com isto? Bom, estou a tentar aplicar a função filter a um intervalo. Até a idade, nós tínhamos visto que isto podia ser aplicado a listas. Sim, e a intervalos também. Todas aquelas funções que nós vimos que podemos aplicar a listas também podem ser aplicadas a intervalos. A pergunta é, está bem, mas o que é que resulta disto? Acham que o resultado de eu filtrar elementos de um intervalo dá um intervalo ou dá uma lista? Dá uma lista? Dá uma lista, porque os elementos que resultam de um filter
até podem não ser representáveis num intervalo, não é? E, portanto, o resultado da aplicação de qualquer uma daquelas funções que nós vimos que podíamos aplicar a listas, se for aplicado a um intervalo, o resultado é uma lista. Sim, e se eu fizer printline disto, vamos já ver o que é que dá, não é? O que é que dá isto? Ora, ali está, 5, 7 e 9, que são todos os elementos daquele intervalo que cumprem a condição que eu disse aqui no filter, que é o valor ser maior que 4. Filter, map, for each. O for each já, nem é isso que está em questão, não é? Com o for each eu posso agora fazer assim. De 1 até 10, ponto, for each, printline, it. Bom, o que é que eu estou a fazer com isto? Estou a apresentar todos os valores do intervalo de 1 até 10, está aqui. Portanto, o for each tanto se pode aplicar um intervalo como uma lista. E já que estou a falar de intervalos, vou também falar de strings envolvidas nestas operações. Uma string, por exemplo, isEl, eu também posso aplicar as funções que se aplicam a listas. Posso. Por exemplo, se eu fizer isEl. Fazer agora um map, que ainda não fizemos. O que é que eu posso fazer a cada letra desta string? Olha, por exemplo, vou meter it.toInt. Então, o que é que resulta daqui? Olha, já está ali o REPL, já está a dar uma ajudinha, não é? Isto resulta uma lista de inteiros, que é o inteiro, que é o código correspondente a cada letra que está na string. Como o map faz uma transformação, não é? E eu estou aqui a dizer que para cada caractere da string, quero transformar no inteiro correspondente a esse caractere. Ok, isso é o código do caractere. Portanto, o resultado disto dá uma lista de inteiros com os códigos de cada um dos caracteres da string. Portanto, também na string, sempre que eu aplico estas funções de manipulação de listas, também posso manipular uma string com isto. Agora, o resultado do map e do filter é uma lista disso. Está percebido isto? Portanto, podemos partir de um intervalo, de uma string, e com isto começar a tratar a informação como uma sequência de valores que estão naquela string ou naquele intervalo. Alguma pergunta que querem fazer sobre isto? Por exemplo, se eu meter aqui, em vez disto, se eu meter aqui outra ideia, que é, vou chamar a função toUpperCase, que existe já na biblioteca do Kotlin, toUpperCase a cada caractere daquela string. Ok, e deu o quê? Deu uma lista de que tipo? Agora, Char? uma lista de chars. Mas uma lista de chars já não é uma string, hein? Mas o resultado do map é sempre, aplicado a uma string, dá sempre uma lista. Dá uma lista de chars que os caracteres já estão em maiúsculas. Ok? Porque se eu quisesse era uma string em maiúsculas, olha, por acaso no Kotlin também existe a função toUpperCase aplicada logo a uma string, que é o toUpperCase, é outra função esta. Enquanto que isto é uma função de extensão de char, este toUpperCase é uma função de extensão de string. Isto sim, dada uma string, sai uma string. Tá? Portanto, mas aplicando aquelas funções que nós vimos para listas, a strings, então isso dá uma lista. O for each é que não, porque o for each não resulta... Qual é o tipo de retorno desta expressão toda que está aqui escrita desde o abrir parênteses do 1 até ao fechar chavetas do for each? Isto é uma pergunta. Qual é o tipo de retorno desta expressão toda? Quem é que arrisca qualquer coisa? Unit. Diz? Unit. Unit, exatamente. Porque o for each, o resultado da aplicação do for each não retorna nada que seja útil, por isso é do tipo unit. Então, mas é possível, sim, se eu fizer isto, olhem, val, res, igual a isto.
Olha, qual é o tipo que fica na variável res? Olha, já está aqui a dizer, val res é do tipo unit. Sim, porque é o resultado da aplicação de um for each a uma lista, a um intervalo, ou seja o que for. O for each não produz um valor de retorno. Agora, o que é que estamos à espera quando usamos o for each? Estamos à espera que a função que eu estou a indicar dentro ao for each tenha um side effect qualquer, que é, para cada elemento vai realizar uma operação, neste caso um print line. É para isto que é o for each. O for each não é para obter outra vez uma lista com informação. O filter e o map é para obter, de facto, listas com informação. Bom, depois desta experiência aqui com o Scratch, vamos lá voltar aqui ao nosso programa. Porque o que eu queria fazer era linhas verticais correspondentes à grelha que eu estou a imaginar que vai ter o nosso programa, não é? Então, se eu já consegui expressar aqui num intervalo os valores de x para as linhas que eu quero desenhar, então agora o que é que eu faço com este intervalo? For each, Um for each, draw. em que lá dentro é que eu vou fazer um canvas drawline, não é? Exato. Drawline. Ok, que valores é que eu tenho que passar aqui? O x from da linha, ou seja, o x do ponto de partida. Ora, quanto é que eu vou pôr aqui? Vir o shade? É, o x do ponto de partida da linha é vir o side. Eu Portanto, acho que é zero. é zero. Eu com isto queria desenhar era as linhas verticais da grelha que estamos a imaginar. Então o x do ponto de partida das linhas verticais é quanto? Não é Com vir estes shade? foritos. Aí é. Então a primeira linha vertical vai ter o x igual a quanto? 64. Ah, então o que é que eu ponho aqui? É que eu agora estou a fazer isto dentro de um for each. E, portanto, olha, até vou fazer assim, é o for each para cada x, porque eu ali defini foi os intervalos de x, o intervalo de x, não é? It.first. Ok, era o it, não é? Então, o parâmetro que é aqui passado, que se eu não me desse um nome explícito era o it, é o valor de cada intervalo, não é? É o valor da enumeração deste intervalo. O primeiro é vir o side, o segundo é vir side vezes 2, o terceiro é vir side vezes 3, não é? Sim. Ou seja, eu quero que a linha vá desde x. Agora, qual é que é o y do ponto de partida da linha vertical? É zero. É zero. Se começar desde lá de cima, não é? Agora, até cá abaixo. Até cá abaixo em que x? Valor de x do X. ponto x outra vez. E agora aqui embaixo é o y do ponto de baixo. CV.8. Exatamente. Ok, e agora o que é que eu quero mais? Tenho que dizer qual é a cor da linha. Ok, então a cor da linha é white. Porque temos fundo branco, vamos usar linhas a branco. Fundo preto, linhas a branco. E mais, qual é a espessura da linha? Epá, não sei qual é a espessura por omissão, mas o drawline deve ter uma espessura por omissão, mas deve ser 1. Mas eu vou meter aqui um de propósito. Ok? Então, vamos ver isto. Já devo desenhar linhas verticais para fazer a tal grelha. Vamos ver. Aqui está. As linhas verticais. Epá, agora o vírus devia estar a bater ali dentro de uma daquelas linhas, não era? Mas não está, porquê? Porque a grelha não é múltipla do vir shade. Ok, e agora o melhor é darmos um jeitinho para isto, não é? Ou seja, se queremos que isto bata certo, por exemplo, em vez de eu estar com 600 por 600, o melhor é eu dizer, olha, até vou aqui já definir mais umas constantes. Const val, vou chamar grid width.
Grid width, que é a largura da grelha em divisões da nossa grelha, não é? E eu vou dizer que quero 12 de largura. 12 quadrículas de largura. E também, já estou mesmo a ver que a gente vai precisar do outro valor, que é o grid 8. O grid 8 vai ser GHT, né? Vai ser 10. 10 por 12. Ok? E agora aqui, em vez de eu meter 600, devo meter o quê, afinal? Vírus side vezes grid width. Exatamente. Vírus side vezes grid width. E aqui é vírus side vezes grid height. Epá, vou meter aqui um espacinho para vermos os parâmetros, né? Pronto. E agora sim, já deve dar múltiplo, não é? Vamos lá correr o nosso programa. Grande azar. Sim, de facto, dá múltiplo, não é? Mas como nós fizemos as contas para o vírus ficar centrado na janela, isso não vai bater certo em nenhuma quadrícula, porque por acaso metemos o número de quadrículas na horizontal par, não é? E, portanto, o meio não dá uma quadrícula. Ok, mas o vírus está lá no meio, agora uma quadrícula é que não é. Não interessa. Vamos fazer outra coisa, que é, vamos desenhar então as linhas horizontais. Portanto, vou escrever outra vez um intervalo, não é? É o mesmo intervalo, só que em vez de ser É o width é mesmo weight. intervalo. Então podemos usar o mesmo for each logo para desenhar as linhas verticais e as horizontais? Agora, atenção, isto não vou chamar x, que é para não me enganar. Isto, afinal, eu até quero é que seja o it outra vez. Que é, para cada valor deste intervalo, ok, o que quero fazer é isto. O it, neste caso, é usado como x, mas já agora vou fazer as linhas, as horizontais, que é fazer o quê? cv.drawline. Portanto, a primeira horizontal vai ter um x de quanto? 0. 0. O y, IT. it. O x de chegada da linha é... Grid width. Pode ser o CV8, o CV width, não é? Não é o grid. O grid width é a largura em células. Ok. Não é? O canvas width é a largura em pixels, sim. E aqui também white e 1. Ok, isto também faz. O que é que me falta aqui? Falta-me aqui o outro it, que é o y do ponto de chegada, não é? É assim, não é? Vamos experimentar? Olha, aqui está a nossa grelha. E sim, olha, o vírus está mesmo centradinho na grelha, mas a grelha, como é de largura em células par e de altura também par, não está, o vírus não está numa célula desta grelha. Não é? Então, ok, já temos aqui um ponto de partida para começar a fazer qualquer coisa. Mas já que eu estou a falar do for each e para intervalos, queria apresentar outra forma de podermos fazer um for para percorrer valores de um intervalo. O for each, como pode ser aplicado quer a listas, quer a intervalos, quer a strings, como já vimos, mas for each para percorrer valores de intervalos, eu também posso fazer assim. For, palavra reservada da linguagem Kotlin, for, e agora meto aqui, para um V que esteja num intervalo, por exemplo, meter aqui de 1 até 10, e agora aqui ponho o código que utiliza o valor de V. Por exemplo, vou fazer aqui a printline, vai aparecer ali na janela da consola, de V. Isto, de facto, é a mesma coisa que fazer
de 1 até 10, ponto for each, println it. Mas é uma forma alternativa de também fazer um ciclo para percorrer valores de um intervalo. Aqui está um intervalo, mas de facto aqui, em vez de estar um intervalo, podia estar uma lista. E eu estava a dizer com isto, para cada valor da lista, desta forma, escreve-se menos ou mais do que usando um for each. Escreve-se a mesma coisa. A diferença é que aqui nós dizemos que é um for externo. Somos nós é que estamos a fazer o ciclo de repetição aqui neste for. O for each é uma função e lá dentro é que faz o ciclo interno. Ok? E chama esta função cada vez que eu quero executar uma coisa. No caso do for, isto não é uma função. Isto é uma sequência de instruções que eu agora ponho aqui. Que pode ser só um println ou pode ser mais instruções. Mas isto tem muitas semelhanças. Agora, sintaticamente, o que está a acontecer é de facto diferente. Enquanto que isto é um bloco de instruções, no for each, isto é uma função que eu estou a passar como parâmetro ao for each. E depois o ciclo é feito lá dentro, na função for each. Aqui, nós estamos a fazer o ciclo explicitamente cá fora, no nosso código. Está percebido o que é um for? Mas pensem, sempre que vocês vão usar um for each também é uma alternativa, que se aplica aos valores que o nosso for ia percorrer. O for também dá para ser aplicado a qualquer coleção de elementos, seja uma lista, seja um intervalo, seja uma string, que são as coleções de elementos que nós já conhecemos para já. Está percebido o que é um for? Portanto, for é para fazer um ciclo com valores a percorrer uma determinada sequência, uma determinada lista de valores. Neste caso, fizemos um for each. Se eu quisesse escrever num for exatamente o que está ali, então é este intervalo que eu escrevi aqui, tinha que ser escrito aqui. Portanto, e assim tenho um valor V que vai percorrer todos os valores deste intervalo. E agora era para fazer estes dois draws aqui dentro. Professor, eu aí não percebi como é que... Agora, aqui em vez de IT é o quê? V. V. Diz, Carlos? Eu aí não percebi como é que no intervalo de vir chegar até grid with eu consigo aceder à propriedade de altura. É esta propriedade? A altura do canvas? Como é que ele consegue desenhar as duas grelhas e não só uma direção das linhas? Calma. Eu vou pôr isto agora em comentário, este for, e depois a gente já vai agarrar aqui este código outra vez. Não estás a perceber como é que... Como é que ele consegue desenhar as duas linhas da grelha em vez de só de uma? Então, por cada valor que sai aqui no for each, nós estamos a fazer dois drawlines. Este é da primeira linha horizontal e este é da primeira linha vertical. Vou meter aqui um comentário. Vertical. E este é da primeira linha horizontal. Na segunda vez que vamos passar ao segundo valor, com virShide vezes 2, vamos desenhar a segunda linha vertical, a segunda linha horizontal. A minha dúvida não é essa. Como o grid width e grid weight são diferentes, as quadrículas 12×10, não é? Como é que o intervalo é o mesmo? Tu tens muita razão, pois claro, e tens razão, isto está mal. Está mal. Ou seja, eu é que imaginei que juntava tudo no mesmo intervalo, mas de facto este intervalo vai até ao width do canvas, não é? Uhum. E felizmente para nós isto só nos pareceu que estava bem porque o width é maior que o weight. Se eu fosse até o weight do canvas a pensar que era a mesma coisa, o que é que ia acontecer?
cortava 2 linhas na vertical. Exatamente, é isso, tens toda a razão. Vamos ver. De facto, aproveitar o mesmo intervalo para fazer as 2 linhas, olha, falta aqui estas duas. Então ele na prática, ele está a desenhar 2 linhas, mas a gente é que não as vê. É exatamente, já estava fora do canvas, ok? Ok. Por isso não, de facto não é boa ideia aproveitar o mesmo intervalo, hein? Portanto, tens toda a razão. Portanto, o que eu vou fazer é, vou já corrigir isto. Para fazer a grelha é preciso 2 intervalos. O intervalo para percorrer na horizontal e o outro para percorrer na vertical, porque o height e o width não são a mesma coisa, não é? Portanto, com este que vai até height, vou fazer as linhas horizontais. Vou apagar isto daqui. E com este que vai até o width, vou fazer as linhas verticais, não é? Isto é que está certo. Tens toda a razão, Carlos. Portanto, este for que eu estava aqui a imaginar era, por exemplo, para substituir só o segundo for each de baixo, não é? Seria este. E realmente podemos ver que se eu agora meter o código deste for, em vez de este for each, vou meter aqui este for each em comentário. E vamos, olha, vou meter aqui green para vermos que as linhas, de facto desenhadas pelo for, agora estão a verde, mas faz exatamente a mesma coisa. Este for é o equivalente a este for each que nós metemos agora em comentário. Vamos ver. Sim, estão a ver? As verticais estão a verde, as horizontais estão a branco. Tá? Bom, mas estão a ver, eu só estava aqui a meter isto lado a lado para nós vermos escreve-se alguma coisa de diferente. Isto tem exatamente o mesmo objetivo de comportamento, não é? Isto é um for each, isto é o for que... Ops, bolas. E isto é o for que faz o mesmo trabalho que aquele for each que está ali anterior. No que é que se escreve menos? Epá, aqui escrevi menos, dá a ilusão que eu escrevi menos porque não tenho aqui estes espaços, mas é só isto, e ali o nome é IT, aqui é V, mais curto, mas do resto é igual. Estão a ver? Como o for each é uma forma de nós não sermos nós a fazer o ciclo repetitivo, o ciclo repetitivo é uma coisa que está lá dentro da função for each, epá, olha, eu vou preferir usar o for each, mas é mais ou menos indiferente neste caso. Portanto, depois de termos falado disto, e como eu vou querer desenhar a grelha neste programa várias vezes, vou já meter este código, que é o que está a desenhar a grelha, numa função, que vou chamar drawGrid, ok? O que é que me aconselham a fazer para meter isto numa função chamada drawGrid? Podemos fazer refactor, acho eu. É refactor, não é? Portanto, primeiro selecionei as linhas de código que eu queria levar para essa função, clico com o botão direito, refactor, function. Olha, já só me está a pedir, então, qual é a função, qual é o nome que eu quero dar à função? drawGrid. E está-me a propor, então, olha, é preciso passar o canvas como parâmetro, porque para o drawGrid ter lá este código, o canvas tem que ser indicado. Ok, pode ser. Pronto, aqui está a função drawGrid. Não vou... Pode ser private, mas depois logo vemos quando mudarmos isto de sítio. Outra coisa é que, se calhar, dava jeito que o drawGrid, em vez de receber o canvas como parâmetro, fosse extensão do canvas, ou seja, estamos a ensinar ao canvas mais o draw de uma coisa. É? Então, o que é que eu faço? Clico com o botão direito outra vez, refactor, mudar a assinatura, e agora é só chegar aqui a dizer que o canvas, afinal, é para ser o receiver da função. Olha, então a função fica com este aspecto. É um canvas.drawGrid, certo? Refactor, olha, isto mudou logo sintaticamente o código que está dentro. Estava aqui a usar cv.drawLine, agora já nem tem cá o this. Porque é dispensável, não é? E temos nós já aqui a função drawGrid que estamos aqui a chamar. Mas é equivalente. Bom, completamente equivalente, sim. Ok. Então, o que eu queria fazer a seguir era... O que eu queria fazer a seguir
é já uma outra coisa. Vamos aqui ver outra vez a aplicação a correr. O que eu queria era, para já, o vírus deve aparecer numa grelha, numa célula da grelha, e não assim num sítio qualquer que pode dar fora de uma grelha. E depois queria que nós fizéssemos esta aplicação de maneira que quando eu carregasse com as teclas do cursor para cima, para a esquerda, para a direita ou para baixo, estava a pedir ao vírus para ir para a grelha, para a célula na grelha, acima, à esquerda, à direita ou em baixo, para o vírus andar de célula em célula. Ok? É isto que eu quero fazer. Vamos lá fazer o código para isso. Portanto, o vírus não vai ser desenhado no mesmo sítio sempre, vai ser desenhado na posição corrente, que seja exatamente a coincidir com uma posição desta grelha. Tá? Vamos a isso. Então o que é que vamos fazer? O que é que me aconselham para já? Desenhar a imagem nos quadrados? Logo Sim, inicial? sim, sim. Isso é o que eu disse em português. Em Kotlin, agora, que alterações é que temos que fazer a este programa? O que é que vocês já estão a ver que é preciso alterar neste programa para cumprir este novo objetivo? Ao mudar o CV Draw Images, em vez de ser dividido por 2, Está bem, mas Carlos, isso é só para a primeira imagem ficava assim, mas depois para cada vez que eu carrego na tecla do cursor, quero que o vírus mude de sítio. Key Event. Ok, e depois? E E depois já depois não pode ser, o Draw Image já não é sempre na mesma posição. a definir um objeto com a imagem? Uma data classe? Um data class que fique com que informação? O nome Qual do é fecheiro, o X, o Y. o fecheiro vai mudar? Não, o fecheiro Não. é sempre o mesmo, não é? Sim. Qual é a informação que vai variar e que nós agora vamos precisar de guardar numa variável? As A posições. posição. A posição do vírus, não é? Está certo? Ou seja, a partir do momento que eu disse aquilo que é, ok, o vírus agora vai andar de quadrícula em quadrícula de acordo com as teclas que foram premidas do cursor. Então há uma informação que eu vou ter que guardar numa variável e essa informação é que vai mudar, não é? Então vale a pena eu agora arranjar forma de representar essa informação. E essa informação, de facto, é a posição do vírus, não é? Ou seja, a primeira consequência disto que eu disse é que precisamos ter para aqui uma variável que vai ter a informação que vai mudar, não é? Que valor é que podemos dar, que nome é que vamos dar a esta variável? Para este enunciado que nós estamos aqui a dar, uma sugestão vossa, vá. Que é a variável que vai ter essa informação, que vai mudar. Será o quê? Não há sugestões? Peço desculpa, professor. Podia repetir. Eu não estava aqui na aula. Mas e os outros todos que me estavam a ouvir? Então, o que eu estou a perguntar é que nome é que vou dar a esta variável que vai ter a informação que vai variar? VR, O VR, que significa o quê? vírus. Do vírus. Ok, então vou meter vírus. Vá. Então, a nossa variável é o vírus e que vai começar com O objeto vírus, sei lá. ou seja, vamos definir um novo tipo para Sim, representar a informação do vírus. sim. Não é? Sim, e isso é natural que seja um data class, não é? Sim, então é um vírus, sim, em que a posição inicial... Vamos já escrever aqui como se já tivéssemos essas coisas feitas. E depois logo vamos fazer essas coisas. Ok. CV menos Então, vírus child. CV.id. Então, isso é outra pergunta que é, então, mas eu vou dizer a posição do vírus em coordenadas de pixel ou em coordenadas da grelha? Da O que é que grelha. acham que vai dar mais jeito? Da grelha. Se calhar em coordenadas da grelha. E agora eu quero meter aqui as coordenadas de uma zona central da grelha, porque como a grelha pode ter um número par de elementos,
quer na largura, quer na altura, pode não haver exatamente a célula central, não é? Mas ok, vamos fazer os possíveis de dar uma célula o mais central possível. Então vamos dar aqui as coordenadas da célula central. O que é que eu escrevo aqui? Grid do ida dividir por 2. Pois, grid ida dividir por 2 dá a largura, metade da largura da grelha em coordenadas da grelha, não é? E aqui vou meter o grid 8 a dividir por 2. Isto é uma célula central, não é? Agora, sim, dá jeito tratarmos da posição do vírus em coordenadas na grelha, que nós estamos a imaginar, e não em pixels. Se isto dá 64 pixels por cada célula, ou 32, epá, isso é uma questão de depois a gente mudar aqui, não é? Para meter uma grelha mais pequena ou maior. Aliás, neste momento já podíamos mudar isso. Todo o programa que nós escrevemos até agora está dependente disso, não é? Se eu meter aqui 32, o que é que vai acontecer? Vamos experimentar. Fica logo uma janela mais pequenininha, não é? Aqui está, o canvas agora é assim, porque eu disse que era 32 por 32 e o vírus também está a ser apresentado num quadrado imaginário de 32 por 32, por acaso está ali, não é? Tá? Agora, mas eu queria mais coordenadas na grelha, ou menos, mais largura ou menos largura na grelha, é só mexer nestas constantes, tá? Vou meter aqui 64 outra vez, que se vê melhor. E estou a usar valores como 64, 32, são potências de 2, porque eu gosto muito das potências de 2, há de perceber que as potências de 2 são muito importantes no nosso curso de informática. Ok, então, o que é que vamos fazer? Estávamos nós aqui a imaginar isto, não é? Portanto, para nós usarmos isto, e agora também vou meter isto aqui em comentário, que isto já não faz sentido, é porque estamos a imaginar que vai existir um data class, vírus, e que vai ter quantas propriedades? 2 propriedades correspondentes às coordenadas na grelha do vírus, não é? O que é que vamos chamar à primeira propriedade? Pode ser x, não é? Mas já sabemos que é o x na grelha, que é do tipo inteiro, e o y também do tipo inteiro, que é a coordenada y do vírus. Ok. E para eu apresentar o vírus, também vou fazer, é uma função. Agora vou fazer ao contrário. Primeiro vou fazer a função que eu estou a imaginar e depois é que vamos chamar. Uma função que vai saber desenhar o vírus. A função, o nome já estou mesmo a ver. Vai se chamar drawVirus. E agora, o que é que dá jeito isto receber como parâmetros ou ser extensão de alguma coisa? O que é que vocês propõem? De vírus. Diz? De vírus. Extensão de vírus ou receber como parâmetro o vírus. O vírus. E não precisa de mais nada esta função para funcionar? O do canvas também. O canvas também. Ok, então vamos decidir. Eu posso passar o canvas e o vírus como parâmetros da função? Vou passar aqui o canvas e o vírus. Canvas do tipo canvas. E v do tipo vírus. Ou então, posso achar que esta função dá mais jeito de ser extensão numa destas coisas. Não é? Assim como nós fizemos o drawGrid, extensão de canvas, se calhar também tenho tendência a achar que isto deve ser extensão de canvas, que é o canvas sabe desenhar mais uma coisa, que é o vírus. Agora, que vírus? Aquele que eu lhe passar como parâmetros. Portanto, vou pôr isto como extensão de canvas, em vez de passar o canvas como parâmetro. Ok. E agora, código disto. Bom, isto vai fazer um draw image deste género, não é? Só que não é bem assim. Porque, olha, para já, para chamar a função drawImage, o que é que eu ponho aqui antes em vez de cv ponto? Não se põe nada. Não se põe nada. Ou então colocaria o diz, não é? O diz é que é o canvas que está aqui em causa. Mas é redundante. Pode ser só drawImage. Sim, o fecheiro continua a ser este, só que agora em que coordenada é que eu quero apresentar o vírus? Agora, as coordenadas que eu estou aqui a passar ao drawImage é em pixels. Não é?
Ou seja, já não é nada a ver com isto. A coordenada x em pixels, onde eu quero desenhar o vírus, é a expressão que eu ponho agora aqui. A mesma do posição inicial do vírus? Não, isso era para pôr o vírus na posição inicial. Agora eu quero desenhar o vírus na posição que me estão aqui a indicar como parâmetro deste vírus. V.x? V.x, só que isto é a coordenada em grelha, não é? Sim. E agora, o que é que eu faço com isto? Vezes 64? 64, o que é isso? Isso é Não. uma constante mágica qualquer, não é? Vírus side, não é? Ops. Sim. Vezes vírus side, não é? Pronto, isto dá em pixels. Não é? Aqui também a mesma coisa, é o vírus.y, coordenada grelha, vezes o vírus side. Agora, é para apresentar aqui, num quadrado de dimensão vírus side em largura e altura. Ok, isto continua a ser assim. Pronto. Então, em vez disto que está aqui, agora já posso apagar, se eu quiser desenhar o vírus na primeira posição, então será... até vou desenhar depois de ter a grelha. Ou antes de pôr a grelha. Olha, até vou experimentar. Vamos ter aqui uma surpresazinha. Não vamos ter porque é transparente. Ora bolas. Portanto, aqui vou chamar agora o nosso draw vírus. Já temos agora, não é? Draw vírus. Está aqui em baixo. Em que passo como parâmetro o vírus. Tá? O compilador está-me aqui a dizer, epá, este var foi declarado como var, era mesmo preciso. Por enquanto não, que ainda não estamos a mudar o vírus de posição. Mas isso vai já acontecer a seguir. Mas isto já podemos experimentar. Isto já deve funcionar, não é? E já deve aparecer o vírus, exatamente. Olha, a grelha, qualquer posição destas 4 células centrais eram possíveis para dizer que o vírus nasceu ali no meio, não é? Mas, por acaso foi aquela, e já sabemos porque é que é aquela. Nós fizemos divisões por 2, perdemos, não são divisões inteiras, mas não estavam à espera que desse esta célula aqui, em vez de dar esta? Eu estava. Então porquê que deu esta? Em vez de ser aquela? Alguém... É por causa de só assim uma ideia, porquê? Foi mais uma quadrícula para cada lado do que estava-se à espera. Ok, e eu percebo o que é que estás a pensar. E porquê que isso acontece neste caso? Porque, qual é a coordenada desta grelha? 0,0. Esta é 0, 0. E se tivéssemos num sistema de coordenadas, que a primeira coordenada, a coordenada de origem fosse ali, não, mas é a primeira célula da grelha, é o 0, 0. Então isto é tudo mais 1, não é? Está percebido? Se quiséssemos considerar que, ok, mas está percebido o porquê do fundamento matemático para isto estar a acontecer. É porque a origem, a primeira célula útil já é a coordenada 0, 0. Ok? Mas tudo bem, estar aqui ou começar ali é a mesma coisa. Senão, tínhamos que fazer sempre com é o valor máximo menos 1 a dividir por 2. Isso é que dava aquela que está ali. Ok. Agora o que eu quero fazer, a próxima alteração é, então quando eu carregar no meu teclado seta para cima, quero que o vírus ande uma quadrícula para cima. Seta para baixo, uma quadrícula para baixo e por aí fora. Vamos a isso. O que é preciso fazer? Event. Ok, vamos registar o código que eu quero executar cada vez que acontecer um on key pressed, não é? E agora aqui passa a função com o código que eu quero executar cada vez que uma tecla é premida. Ora, esta função recebe como parâmetro um key event, que se eu não der o nome é it, mas eu vou meter aqui KE, que é o nosso key event. E agora o que é que eu quero fazer? Um N.
Um N, pode ser. Ou Para não é a melhor tecla. já pensar numa função? Também pode ser. É melhor já. Vamos já pensar numa função e depois vamos fazer essa função. Imaginando que essa função está feita, chamaria-se o quê? Agora temos liberdade de inventar um nome. Essa função vai fazer o quê? Vai mover. Move. Ok, então vou dizer move. Só move, vá. E o que é que eu preciso passar como parâmetros? Que é? Bom, preciso de passar o key event todo ou só uma parte do key event? O key event é um data class que nós já sabemos que tem lá várias informações, não é? O código da tecla, o char da tecla. O char acham que vai dar para as teclas do cursor? Qual é o char correspondente à tecla de cursor para cima? Vamos descobrir. Não, mas não há um char que represente isso, não é? Isso são exemplos de teclas que não têm representação num símbolo. E, portanto, aí é o caso que temos que passar, é o código da tecla. O código da tecla é que, ok, é mais uma tecla do teclado, há de ter um código associado. Agora, não tem um símbolo associado a essa tecla. Porque não há um char direto, não é? Não é um A, um B, um C. Ok, portanto, vou passar o keycode como parâmetro. E agora, o que é que esta função faz? Mais alguma Atualiza o coisa vírus. que é preciso passar como parâmetro? Esta função deve retornar alguma coisa? Vou retornar. Não. Então, o que é que esta função faz? Pega no código da tecla que eu lhe passo ali e faz o quê? Atualiza alguma das propriedades do vírus. Então como é que a função move vai saber quem é o vírus? É vírus igual a move. Mas então e a função move não tem que saber qual é o vírus atual? O vírus é a informação que está nesta variável. E esta função não tem acesso a uma variável que pertence à função main, não é? Portanto, para esta função ter acesso à informação que eu tenho aqui, eu vou ter que passar como parâmetro. Portanto, vou passar também o vírus como parâmetro, que é para a função move poder usar essa informação. Bom, e o que é que a função move faz? Vai alterar as posições, vai construir um novo vírus, não é? Em novas coordenadas. E o que é que nós queremos fazer com isso? Temos que guardar nesta variável outra vez o novo vírus, não é? Portanto, a única hipótese que eu estou a ver é, então, a função move retorna o novo vírus, que é este vírus que eu passei como parâmetro, depois de movimentado. Ora, se é esse o princípio, então o que é que eu tenho que escrever mais aqui à volta? Vírus igual a move. Vírus igual ao resultado disto. Que é a função move é que pega neste vírus e, de acordo com esta tecla, constrói um novo vírus que é o que retorna. E eu agora guardo outra vez aqui na minha variável. O novo Depois vou vírus. desenhar novamente. Então temos de desenhar novamente. Ok, então é... cv.drawVírus. Pode ser. Então, se eu fizer isto, o vírus sai desenhado agora nas novas posições, que é o novo vírus, não é? Então vamos fazer a função move. Vamos lá fazer a função move. Fan. Ajudem-me. Portanto, isto é a função extensão de alguma coisa? Não. Não. Então, só move. Move. Parâmetros. O primeiro parâmetro é de que tipo? Vou já escrever o tipo. Event? É? Que event era se eu passasse como parâmetro o KE todo. Vou passar é o code, não é? Do KE, que é uma das propriedades do key event. De que tipo é o code? Bom, olha, aqui não dá. Ok, então vamos lá ver. Se eu meter aqui, só para me ajudar, se eu disser o KE, eu já sei que é do tipo key event.
E agora posso fazer Ctrl, clique e vamos ver o key event. Está aqui, olha, este data class. Tem um char, do tipo char, um code do tipo int e um text do tipo string, que é a descrição do key event. Ok, então afinal eu estou a passar o code, não é? Então este parâmetro é de que tipo? int. É um int. E vou dizer que é o key, é a tecla. O segundo parâmetro é de que tipo? Vírus. É do tipo vírus. V do tipo vírus. Ok, então vamos fazer o move. Mais alguma coisa nesta função? Falta indicar? O valor de Antes de fazer retorno. o código? O valor de retorno, exatamente. Então qual é o tipo de valor de retorno? Vírus também. É vírus também. Ok, então agora se calhar já conseguimos fazer. Então agora é que vamos fazer o tal when que estavam para aí a dizer. When o quê? Dá para fazer um when em que eu ponho já aqui o valor que eu vou considerar para cada caso? Sim. É o que eu- Sim. É o quê? É o quê, não é? Bom, então quais são os possíveis... Agora, as teclas de cursor têm códigos e esses códigos já estão definidos lá no Canvas Livre. Se eu escrever só aqui up, olha, o upcode está no Canvas Livre. O upcode é o código da tecla up. Ok, então se for upcode, o que é que eu quero fazer? Será que... Virus, x mais 1, y mais 1. Portanto, o que estão a sugerir Oh, é não, que não, não. vá construir já aqui o novo vírus, não é? Sim. Virus com... Se é para cima é no X que muda. Se é para Menos cima, X. É se é para x. cima é o X que muda. É o Y. É É o o Y. Y. O X é o mesmo, não é? Portanto, o que é que eu escrevo aqui? X. X só? V.X. É o V.X, porque é o X do vírus V que foi passado como parâmetro, que eu quero passar aqui, não é? Eu tinha isso de extensão de vírus. Como extensão de vírus, isso era só X, exatamente. Ok, e aqui? Agora é que é o Y, que será V.y menos- menos 1. Exatamente. V.y menos 1, porque para cima o Y decresce, não é? Ok. Mas eu não sei se isto... Só para ver se isto já anda bem para cima, não vou considerar as outras teclas. Só estamos a ver ou é para cima ou vou considerar que não foi nenhuma tecla de jeito. E então, neste caso, quero Vírus. retornar o vírus na mesma posição, não é? Então, o que é que eu ponho aqui? Vírus V.X, V.Y. Então é preciso fazer outro, se afinal ele não muda de sítio. Então, e o vírus, e o V é o quê? É o vírus tal como está. Se eu disser que o valor que sai daqui é o próprio V, ok, então é porque ele não mudou de posição, eu estou a retornar aquele que foi recebido como parâmetro, em vez de construir um novo, não é? Agora, construir um novo exatamente na mesma posição é desnecessário, não é? Bom, mas isto está a dar erro, não é? Porquê? Se eu meter aqui o cursor, isto está a dizer, então falta um return ou qualquer coisa, porque assim não retornamos um vírus, não é? Eu pus aqui um N, isto é um N instrução ou é um N expressão? Instrução? É? Então que instrução é que está aqui? No caso do upcode. Isto é uma instrução ou é uma expressão? É uma boa pergunta. Pois, isto é uma expressão, isto é um valor. Este N é um N expressão, ou seja, em cada ramo sai um valor. Ou é este vírus ou é este. Não é? Isto é um N expressão. E, portanto, o que eu tenho que fazer é retornar um vírus, não é? Então, e isto é a razão de estar a dar erro. O que é que falta aqui? Return when. Ok. Return diz-te tudo, não é? Vou fazer logo igual.
Ou então fazer logo o igual, exatamente. Ou então, se esta função, a única coisa que faz é return de uma expressão, então eu posso fazer logo o igual assim, não é? E, continuando, portanto, se é logo o igual assim, então já não há chavetas da função, posso fazer só assim, não é? Até ponho ali o AND logo à frente. E neste caso nem é preciso pôr aqui também o tipo de retorno, não é? Porque se este AND nos vários ramos retorna sempre um vírus, claro que o tipo de retorno é vírus. Se acharmos que fica mais explícito, deixamos estar. Vocês acham que fica mais explícito se eu deixar ali os 2 pontos vírus? Se acharem que sim, isto não sou eu que devo achar. Hein? É o que a maioria das pessoas que vai ler isto deve achar. É melhor ficar. Que é deixar o programa o mais simples de interpretar e de ler. Ok, então vou deixar. E acham que isto já dá para experimentar? O vírus já anda para cima? Vamos experimentar. Temos 9 minutos. Vamos lá experimentar. Isto, se calhar, hoje não fica tudo feito, mas olha, o vírus está aqui. Seta para cima. Olha, ele anda para cima. Só que A deixa gente não rastro. apagou o anterior. Pois é, a gente não apaga, não é? E, portanto, ficam desenhados os anteriores. Mais nada, vamos agora corrigir já isto. Então, o que é que temos que fazer? O draw virus, fazer um CV erase antes do desenhar. Então aqui vamos chamar a função erase do canvas, como isto é extensão de canvas, é só isto, não é? Então isto já resolve? Vamos experimentar? Não. Não, porquê? Porque o grid ainda não está a ser mudado. Então ele vai fazer o erase no vírus e depois o grid, como não muda, vai desaparecer. Portanto, desaparece a grelha, não é? Então, vamos experimentar. Portanto, na fase inicial lá aparece... Olha, já nem aparece assim, porquê? Já não aparece a grelha? Porquê? Nem no início aparece a grelha, porquê? É tudo o que estava no canvas. Porque o que nós estamos a fazer no início é primeiro desenhar a grelha e depois fazer draw do vírus. E, portanto, o draw do vírus apaga a grelha, não é? Portanto, já nem sequer aparece a grelha na primeira vista que aparece. Pois é, o melhor é nós desenharmos a grelha cada vez que pedimos para desenhar o vírus numa nova posição, desenhamos também a grelha. Ou seja, em vez de eu chamar o draw grid aqui, chamo o draw grid aqui, que é primeiro apago tudo, depois desenho a grelha e desenho o vírus outra vez. Olha, mais uma vez, como isto é extensão de canvas, é só assim, não é? Erase, draw grid e draw desta imagem. Olha que giro, quando eu meto aqui o cursor, ele mostra-me logo aqui a imagem e tudo também. Ok, então, vamos correr isto outra vez. Ok, anda para cima. Olha, já anda para cima. Os outros, para a esquerda e para a direita, que eu estou a experimentar agora, ele não anda. Se eu continuar a andar para cima, o que é que acontece? Ele vai apagar. Vai apagar, ele está a ser desenhado, mas fora do canvas não aparece nada, não é? Ele está lá para cima. Ou se a seta para baixo já estivesse a funcionar, a gente via que ele vinha para baixo outra vez. Mas ainda não temos a seta para baixo a funcionar. Ok, não custa nada, vamos meter para já as outras posições também a funcionar, ou seja, é só agora acrescentar os outros ramos aqui, não é? Upcode é isto. Ops. Caraças. Portanto, copy, e agora vou fazer já para os outros. Portanto, o downcode será fazer, em vez de -1, é +1. O left code é fazer o quê? Em vez de eu alterar o Y, Altera-se o X. o X, -1 aqui. E o right code e o right code é, em vez de x-1, é x mais 1. Deve estar, não é? Se derem outra tecla qualquer que não é nenhuma destas 4, então o vírus sai como entrou.
Ok, vamos pôr isto a andar. Portanto, tecla para cima, desapareceu lá em cima, mas agora ando para baixo e ele aparece outra vez, está bom? Para baixo, desapareceu lá para baixo, mas se eu andar para cima, aqui está ele outra vez. Para a direita, ops, o que é que acontece? Para a direita está a andar na diagonal, epá, é porque deixámos ali alguma coisa mal, é o quê? Para a direita, ele está a andar, pois foi, olhem, olha o que é que ficou no right code. O Y não é para fazer -1. Vamos reexecutar o nosso programa. E então esquerda, direita, cima, baixo. Está a andar. Ok. Temos vírus a andar. Portanto, vou deixar como desafio para a próxima aula vocês não deixarem que o vírus saia das coordenadas da nossa grelha. É isso que fica como desafio para a próxima aula. Tá? E a aula de hoje termina por aqui. Portanto, vamos parar a divulgação e a gravação e vou ficar aqui com os alunos que Vou estão parar a ter isto. problemas com os exercícios. Ok, Tá bem? vá, vou parar isto. Então vá. Tchau, pessoal, abraço. Força. Tchau, Pedro, tchau.